Paz e bênção para você e para toda a sua família. Nesta terça-feira, nós estamos felizes na presença de Deus por poder nos encontrar e nos abastecer com a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é água viva para saciar a sede do nosso coração. Vamos rezar juntos essa Léxio Divina na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor e enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos juntos na leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que ia ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o senhor deixou-o ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor chamou-lhe e disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer do teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o senhor, encolarizado, entregou aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar seu irmão de todo o seu coração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, o texto de hoje ele é tão didático, tão claro, tão limpo, tão evidente, que não tem muito o que falar. Basta nós lermos com atenção o que Jesus contou nessa parábola. Primeiro que ele é perguntado por Simão sobre quantas vezes deve perdoar, porque segundo o costume deles, o justo peca 7 vezes. Então, como se a pessoa tivesse um limite para errar comigo. Então Pedro fala até 7 vezes, Jesus fala não, até 70 vezes 7, ou seja, eleva isso ao sempre, à eternidade, ao tempo todo, toda hora. Né? Então, nessa hora, Jesus conta uma história. Ele fala: olha, houve um homem que foi perdoado de uma dívida incontável. E em seguida, ele foi lá pedir que uma pessoa que devia uma coisa supérflua para ele pagar a sua dívida. Meu Deus, se eu fui perdoado de uma dívida bilionária, eu não posso perdoar alguém que me devia migalhas? Meu Deus, isso chega a ser ridículo. Nossa, vocês me perdoem a minha sinceridade, mas chega a ser miserável, chega a ser uma coisa cruel, chega a ser uma coisa criminosa. Como que eu fui perdoado de uma dívida incontável e não perdoo o outro centavos que me deve? Como isso? Isso é injusto, isso é feio, isso é desonroso, isso é asqueroso, é miserável, isso é sem... Olha, é complicado até de encontrar uma palavra para você conseguir, né, expressar o quanto baixo é isso, o quanto é feio isso, o quanto isso é desonroso, o quanto isso é ofensivo. Poxa, eu acabei de ser perdoado de uma dívida que eu não ia pagar, ia ser vendido meus filhos, minha esposa, meus bens, e ele me perdoou. Como que eu não perdoo o outro por uma palavra que ele me fez? Se Deus me perdoou dos meus pecados, se Deus perdoou os meus pecados tão terríveis, se Deus me perdoou dos meus muitos e graves pecados, como é que eu não vou perdoar minha mãe por uma coisa que ela falou, minha esposa, meu marido, meu tio, meu pai, minha mãe, meu irmão de comunidade, aquele que trabalha comigo, meu amigo lá, o colaborador da empresa? Como é que eu não vou perdoar uma pessoa que fez algo comigo que me prejudicou, mas eu fui muito mais perdoado? Percebe? Então, algo muito interessante aqui na parábola que a gente deve prestar atenção, que a falta de perdão, ela não é só o que as pessoas falam assim, falta de perdão
deixa a gente doente, é verdade. Falta de perdão, né, deixa o nosso coração aprisionado, é verdade. Falta de perdão dá doença no intestino, né, deixa a gente enfesado. Enfesado é cheio de fezes, é o que significa a palavra, então as fezes ficam presas. Por isso o primeiro órgão do corpo que é atingido quando você tem mágoa, quando você está enfesado, é o intestino, mas dói o estômago, enfim, tudo mais, enfim, tudo bem, é verdade. Muita mágoa gera câncer, é verdade. Isso dentro do sentido da consequência da mágoa, da falta de perdão e do ódio. Mas tem uma outra questão aí de justiça. Se você não perdoar, teu pai não te perdoa. E se não perdoar, está escrito aqui, vai para o purgatório. Não vai para o céu direto. Vai passar para o purgatório e não vai sair dali até ter pago o último centavo. Uma questão de justiça. Se você não perdoa, diz São Marcos capítulo 20, capítulo 11, versículo 26, se você não perdoar, tão pouco teu Pai do céu te perdoará. Então tem essa questão de consequências do problema da mágoa? Tem, a falta de perdão, mas tem uma questão também de justiça. Tem uma questão, se você não perdoar, tão pouco teu Pai te perdoará. E se a gente não é perdoado, a gente não vai para o céu. Como que eu vou para o céu se eu não for perdoado? Eu só vou para o céu se eu for ser redimido. Será que a gente vai fechar o coração a esse ponto? Olha, eu estou falando todas essas palavras para mexer mesmo com a gente, inclusive comigo, porque meu ouvido é o que está mais perto da minha boca. Mas a leitura de hoje é Quaresma. Olha, não tem sentido você não perdoar alguém. Rodrigo, mas minha mãe, meu pai fez isso, me abandonou, me prejudicou, me traiu, meu esposo. Tudo bem, ninguém está falando que ele está certo, não. Ninguém está dando razão para ele, não. Tem gente que acha que perdoar é dar razão para o outro. E ninguém está querendo dar razão para ele e nem o direito dele fazer isso de novo com você. Nós estamos falando de perdoar, de liberar. Nós estamos falando de você rasgar a promissória e essa pessoa não vai ter como te pagar. Como a gente não tem como pagar a Deus. Como é que eu vou pagar, né, o meu irmão? Se eu falei uma palavra contra ele, machucou ele, eu vou falar, me desculpa. Desculpa não paga. Ele pode tirar a minha culpa, mas a paga não. Então... Você está entendendo? Então eu peço perdão, eu errei, não tem como eu pagar isso, não tem como eu apagar o mal que eu te fiz. Se eu ferir a tua confiança, se eu ferir, né, teu coração com uma atitude, como é que eu vou apagar isso? Eu preciso que você me perdoe, que você rasgue isso. Assim como Deus nos perdoa e não fica lembrando do nosso pecado. Percebe? É uma questão de justiça. Então nós temos que também encarar o pecado, a falta de perdão, sim, como consequências graves que pode acontecer da nossa vida física até emocional, mas também como consequência da nossa própria salvação. Pensa nisso. Questão de justiça, questão de saúde, questão de libertação, de cura, tudo isso. Então, perdoe, perdoe. É justo, é honesto, é assim que tem que ser. Eu fui perdoado, por que que eu não vou perdoar? Você me desculpa, mas se você não perdoar, é muita ruindade, é muita maldade, é muita dureza. Você não pode ser assim. E o que que Jesus está pedindo para nós mesmos essa semana? Conversão. Não é isso que a gente está pedindo? Então, nessa hora, diante desse evangelho, nós pedimos assim, Jesus, converte o nosso coração. Porque aqui está pedindo que cada um de vós perdoe seu irmão de todo o seu coração. E nesta hora, Senhor, na Lexio Divina, nós queremos liberar perdão. Eu libero perdão para esta pessoa, para esta outra pessoa, para esta outra pessoa. Vai pensando e vai falando. Eu libero perdão para esse, vai falando o nome dela. Eu libero perdão, eu libero perdão. Não significa que a pessoa está certa, não significa que, que gostoso que ele fez para mim, que olha, foi maravilhoso. Não, foi ruim, sofre, dói. E ele não vai fazer isso de novo. Eu não vou dar esse direito dele errar, dele causar mal a mim outra vez. Mas eu estou liberando, eu estou rasgando esta promissória, esse cheque sem fundo. Eu não vou deixar ele em dívida comigo. Eu perdoo os meus devedores, eu perdoo aqueles que machucaram, feriram, prejudicaram. Eu libero o perdão a pessoas, familiares, profissionais, situações, até em relação a Deus, a mim mesmo até. Eu perdoo a mim mesmo, às vezes que eu feri o meu coração, que eu me decepcionei comigo mesmo. E eu tiro do meu coração toda esta dureza, entrego para o Senhor e aceito este perdão e dou este perdão. Obrigado, Senhor, por me perdoar tanto assim e ensina-me a perdoar na mesma medida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, o diretório para a nossa vida é esse: perdoar o meu irmão, o mal que ele me fez, de todo o meu coração.
Capricha, você pode, você consegue, você é demais, você é um abençoado e uma abençoada. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar no perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje estarei no grupo de oração na igreja, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em São Carlos. Querido Padre Jonas e todos aqueles que estarão lá, vocês estão convidados. São Carlos e toda a região, tá bom? Se você ainda não adquiriu o Terço do Deserto Florirá, olha, você precisa adquirir. Eu vou falar com você amanhã sobre isso, tá bom? Então fica aqui já a dica. Amanhã na Lexo Divina eu vou explicar para você como que você pode participar dessa campanha. Um beijo no seu coração, até amanhã. Deserto florirá, o meu deserto florirá.